Olá, eu sou Adriano Sambucaro e esse é o PDV. Comigo, o Gustavo Carrera. Com o inverno mais quente dos últimos 61 anos no Brasil, ninguém mais sai de casa sem antes conferir a previsão do tempo. Em várias cidades brasileiras, o calorão dos últimos dias lembrou o verão. Com prognósticos cada vez mais certeiros, a meteorologia desvenda o futuro, mas exige ações no presente. No final das contas, a gente está falando aqui de eficiência, ou seja, conseguir o melhor desempenho com o mínimo de erro. No varejo, a eficiência chega de várias maneiras. Dá para evitar tempestades fazendo planejamento estratégico, investindo em tecnologia ou revendo processos. Como diz Alexandre Quadros, diretor executivo do Grupo Coque e nosso convidado de hoje, quem não gastar tempo olhando para os seus números, vai gastar tempo negociando com o banco. O Alexandre é um executivo experiente que topou dividir com a gente o seu olhar sobre o mercado. E, claro, dicas de como construir um dia a dia mais eficiente no varejo. Bora lá para o bate-papo? Alexandre, o varejo é um dos segmentos mais dinâmicos da economia, extremamente sensível à taxa de juros, índices de emprego e até mesmo o clima. Como é que a gente pode conciliar as pressões por resultados imediatos, o aqui e agora do varejo, com os objetivos estratégicos de médio e longo prazo, para daqui 3, 5, 10, enfim, anos para frente? Bom, Adriano, sem dúvida, né, é um desafio equilibrar a visão de curto, médio e longo prazo com a visão de longo prazo, ainda mais num país como o Brasil, que existe muita volatilidade econômica, política, enfim, né. Durante a pandemia e no pós-pandemia, sem dúvida, teve uma escalada de preços muito forte, de mercadoria, de insumos, de produção, de equipamentos, né. Os custos hoje para montar uma loja é algo assim incrivelmente maior do que eram há 2, 3 anos atrás, né? Além do que uma forte pressão da inflação dos preços, né, diminuiu muito o poder de compra do consumidor. E automaticamente o varejo ele não conseguiu, da mesma medida, repassar no preço de venda essa escalada de preço em cima dos custos de mercadoria, principalmente, né? O que eu defendo e o que eu sugiro, né, e às vezes nas conversas com outros varejistas, às vezes alguns maiores ou muitas vezes varejistas até menores, né, eu sou um defensor fanático, digamos assim, do planejamento estratégico, né. Toda empresa deve ter um planejamento estratégico muito bem definido, né, aonde você está, aonde você quer chegar. Se aonde você quer chegar, você consegue chegar no prazo que você definiu ou não, né? E se você já possui todas as ferramentas que vão te levar até esse objetivo, isso dá muita clareza numa visão de curto, médio ou longo prazo, dependendo do período desse planejamento, e ajuda muito o varejista a administrar essa pressão de curto prazo, né? Porque nem todas as decisões de curto prazo elas são favoráveis a longo prazo. Então, num planejamento estratégico bem definido, e quando eu falo de planejamento estratégico, realmente é utilizar a metodologia do planejamento estratégico, né? Claro que, às vezes, o varejista ele é pequeno ainda, ele tem poucas lojas, ele ainda não tem uma estrutura muito robusta para desenvolver um planejamento estratégico, mas que ele faça, então, pelo menos um planejamento simples, né? Estruturando aí o básico, né, projeções de faturamento, de margem, de despesas, para poder ter uma visão um pouco mais de longo prazo e conseguir enxergar num horizonte de tempo uma projeção e que ele possa enxergar com antecedência onde estarão os gargalos dentro de um ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou 3 anos, ou até 5 anos, né, dependendo da empresa. Então, sem dúvida, eu acredito que o planejamento estratégico é uma ferramenta que ajudaria muito o varejista a poder enxergar e administrar essa pressão do dia a dia. Ô, Alexandre, aproveitando, quando você fala planejamento estratégico, a gente vê que tem algumas empresas que normalmente o padrão, todo mundo fala 5 anos de um planejamento estratégico. Vocês costumam fazer um planejamento de 5 anos, que dá para dizer que é um de maior prazo e um de menor prazo também, um para daqui 1 ano, 2 anos, enfim, e aí vocês vão balanceando e vocês vão monitorando ele ao longo do tempo, porque acho que esse é um tema importante também, né? Não é que você faz um planejamento e pronto, acabou. Como que você monitora a evolução desse planejamento entre o de curto prazo e o de longo prazo? Nós aqui na companhia, a gente já tem esse hábito de fazer planejamento estratégico já há algum tempo.
O que a gente sempre faz, a gente sempre tem uma visão de 4 anos, né? Então a gente entende que mais que 4 anos no Brasil, o quinto ano fica um pouco solto demais, porque está muito longe. Em países com uma economia muito mais estável, daria para fazer até 10 anos, né? Mas eu acho que 5 anos, 4 anos é um bom tempo. Mas o que a gente faz é, anualmente, a gente faz uma revisão daquilo que a gente projetou. Então, passado o primeiro ano, a gente revisa os próximos 3 e já projeta o novo quarto ano. Passou mais um ano, revisa os próximos 3 e inclui novamente o quarto ano para frente. Então, a gente consegue ir calibrando isso ano a ano, mantendo uma visão de longo prazo, mas monitorando o curto prazo. Quando você fala de projeção de faturamento, planejamento estratégico, lógico que, de alguma medida, também os formatos passam, né? E o que a gente tem observado nos últimos anos é que o formato de atacarejo parece que caiu na graça do brasileiro, entre outros fatores por conta da redução do orçamento, menos renda para comprar, e o preço, o apelo do preço é muito forte, né? E a gente, vamos dizer, está vivendo uma retomada lenta da economia, né? Mas ela vai acontecer. A gente sabe que o crescimento do emprego já está acontecendo. Esse ano já teve crescimento da economia acima até do esperado. E o que a gente imagina, né? Passado essa fase de aperto de cinto, será que outros formatos de loja vão ganhar força, além dessa, vamos dizer, tradicionalmente com um apelo de preço? O atacarejo, sem dúvida, né, Gustavo, vem ganhando uma força incrível, né? Esse ano, provavelmente, ele vai bater algo muito próximo de 50% já do varejo alimentar no Brasil. Eu lembro, há muitos anos atrás, o atacarejo tinha um público muito segmentado. Era muito claro o público que ia para o atacarejo, né? E hoje a gente vê com muita clareza que o mesmo cliente ele vai migrando suas compras para o atacarejo, para o varejo, para o mercado de vizinhança, para o e-commerce. Então, ele roda muito todos esses formatos de loja. O próprio consumidor, né, ele aprendeu a comprar no atacarejo, né? Então, ele sabe aproveitar as vantagens do atacarejo para fazer a compra, digamos, mais chata, digamos assim, entre aspas, né? Aquela compra pesada, né? Exato, mais básico, né? E vai para o varejo para fazer a compra mais prazerosa, digamos assim, né? O que eu tenho percebido nos últimos anos muitas redes estão entrando no formato de atacarejo, né? E tenho percebido que nem todas as redes estão entrando no jeito certo, digamos assim, né? Preservando a premissa básica do atacarejo, que é operar com custo baixo. Isso está fazendo com que a competitividade do atacarejo ele está perdendo força. A distância de preço praticado entre o atacarejo e o varejo ele vem diminuindo ao longo do tempo, né? Isso é um dado que a Nielsen tem mostrado para nós aí com uma certa frequência. Isso mostra o quê? Que o número de lojas que estão abrindo de atacarejo estão abrindo com uma competitividade mais fraca e essa competitividade mostra porque o formato não está sendo bem executado, fugindo um pouquinho da premissa de custo baixo, né? Se encostando o preço de venda um pouquinho no varejo. Então, dessa forma, na minha visão, eu acredito que o modelo de supermercado tradicional, aquelas lojas médias, né? Não estou falando aqui dos hipermercados, tá? Eu acho que o hipermercado ele realmente está sofrendo, e sofreu e continua sofrendo. O custo de operar um hipermercado é muito alto. Apesar que alguns atacarejos eles estão com perfil parecido de hipermercado, em função do mix muito grande de mercadorias. Eu ia comentar isso, Alexandre. Eu tenho a sensação que tem vários atacarejos que estão quase virando um hipermercado, né? Começa a ter processamento dentro da própria loja, corte na loja, enfim. E aí, exatamente o que você está falando, sortimento mudando. Talvez o que pareça que mude é posicionamento de estoque, né? Para dentro da loja e para trás da loja, mas quase uma similaridade muito grande, né? Exatamente. Então, quando você trabalha com atacarejo acima aí de 8, 9 mil itens, né, o custo de operar é muito maior do que uma loja com um mix mais enxuto, né? Sem contar que você perde força perante o fornecedor quando você tem 8 marcas, por exemplo, de adoçante, e você poderia ter 4 marcas e ser muito mais forte com o fornecedor com menos marcas, né? O Lidl mesmo, na Europa, Estados Unidos, eles têm 12 mil lojas e trabalham numa média de 3 mil itens. Então, eles conseguem fazer o sucesso que eles fazem
com um mix reduzidíssimo, né, mas com uma altíssima eficiência nos processos, na cobertura de estoque, enfim, a eficiência da loja, e eles acabam tendo muito sucesso. Porque qualquer varejista aí que for fazer a conta, com certeza 95% do que ele vende está aí entre 3 e 4 ou 5 mil itens, né? Então ele mantém às vezes mais 5, 6, 7 mil itens no estoque para fazer uma venda muito pequena com custo de operar muito alto. Mas acredito que os dois modelos, eu acredito que eles vão conviver muito bem, o varejo e o atacarejo, o varejo tradicional, né? Acho que vai abrir um espaço, sim, já está acontecendo isso para lojas de vizinhança. Acho que as lojas de vizinhança elas têm um desafio que é conseguir superar o custo de operar, porque às vezes o aluguel é alto, o custo de operar onde ela está inserida é um custo alto, e ela precisa também ter um mix muito bem calibrado, porque senão o cliente só vai enxergar, o consumidor só enxerga como conveniência, né? Ele não enxerga como o destino da compra. Então ele acaba se obrigando a ir em outro formato de loja para complementar a compra. Então a loja de vizinhança, se ela conseguir equilibrar bem o modelo dela de mix e operar com um custo baixo, eu acredito sim que tem bastante espaço de crescimento nesse formato, como a gente já vem vendo aí, percebendo em alguns centros. Ô, Alexandre, entre as diversas necessidades e demandas que o setor supermercadista tem, se você pudesse eleger quais seriam as 3 maiores oportunidades para a melhor eficiência do negócio? Essa é uma boa pergunta, porque muitas empresas elas quebram não por falta de lucro, elas acabam quebrando por falta de caixa, né? Uhum. São coisas diferentes, né? E o que eu quero dizer com isso? Se fosse listar 3 pontos, eu acho que eu listaria o primeiro ponto, a cobertura de estoque, que é um ponto que, de modo geral, o varejo do Brasil é um varejo que trabalha sempre muito estocado, e o excesso de estoque gera outros problemas, não só um problema de caixa, mas como gera problemas de vencimento de mercadoria, de perda, e obriga você a trabalhar com mais gente, mais mão de obra, mais recursos do que você precisa. Então, a cobertura de estoque, eu diria que é um excelente ponto, né, para o varejista, de modo geral, cuidar do seu negócio. Dá para ganhar muita eficiência com isso, monitorando os estoques que não giram há mais de X dias, os estoques que estão parados, questionar por que eu tenho um X produto, determinado produto no meu atacarejo e não vende uma caixa por mês. Então, é um trabalho que tem muito a ser feito, né, para quem ainda nunca deu foco nisso. Outro ponto é prazo de pagamento. E aí, quando você faz a junção do prazo de estoque com prazo de pagamento e mais prazo que você financia o cliente, nós estamos falando da necessidade de capital de giro da companhia, da empresa, né? O mundo perfeito seria o prazo que eu pago o fornecedor é o mesmo prazo quando eu somo o prazo de cobertura de estoque mais o prazo que eu financio o cliente, né? Digamos que eu rodo meu estoque em 30 dias e eu financio o meu cliente em um prazo médio ponderado de mais 20, então isso dá 50 dias, e se eu pagasse o meu fornecedor com 50 dias, seria um mundo perfeito, o próprio fornecedor está financiando a minha operação e eu estou com um equilíbrio de caixa em dia. Mas muito pouca gente olha isso, analisa isso e acaba tendo problema grave de caixa, né, com dificuldades, justamente porque não tem isso muito equilibrado, né? Claro que o mundo perfeito é zero, mas quanto mais próximo disso você conseguir trabalhar, melhor a tua eficiência de caixa. E aí acaba se financiando e destruindo a margem porque está se financiando para poder cobrir o gap aí entre essa conta que você acabou de dizer, né? Exatamente. E aí ao mesmo tempo que você está destruindo margem para fazer o negócio girar, você está captando grana ao CDI aí de 3 e alguma coisa. Então, Taxa alta. 3 mais 3, né? Nós estamos falando aí de um custo financeiro altíssimo, né? Que poderia ficar em casa, e muitos varejistas já estão com o recurso em casa, porque aquele valor de estoque um dia era dinheiro que estava no banco e o recurso já está em casa. Então, cobertura de estoque, o prazo de pagamento, né? E o terceiro ponto é, em algum momento, você parar e mapear tudo aquilo que você tem na sua empresa, que não aumenta a venda, que não diminui a despesa e que o cliente não reconhece. Então, tudo aquilo que você tem, seja um processo, seja um equipamento, enfim, que não aumenta a venda, não diminui a despesa e o cliente não reconhece, isso precisa ser eliminado imediatamente do negócio. E eu gosto de citar alguns exemplos, como do tipo,
processo de fechamento de caixa, né? Então, todas as lojas aí, lojas com 10, 15, 20, 50 PDVs, então tem um processo de fechar caixa. Então, muitas lojas ainda possuem um financeiro na loja para fazer esse processo, onde hoje é possível fazer de forma centralizada, né? Mas, às vezes, alguém definiu que era na loja e era aquela estrutura, era aquele organograma da loja, e aquilo fica eternamente. Eu sempre gosto, às vezes, repensar um processo que já existe há muito tempo, como é possível fazer ele de um jeito mais rápido, mais inteligente, mais eficiente, mais barato, enfim, para ganhar em eficiência, né? Digamos assim, daria esses 3 exemplos aí, que seriam 3 frentes gigantescas de trabalho, que daria para trazer muito recurso para dentro do caixa da companhia, atacando essas 3 frentes. Quer dizer, ali tem muita eficiência para ser conquistada, né? Nesses 3 grandes pilares aí que você destacou. Exato. Recentemente, eu estava conversando com um varejista, ele falou para mim, Adriano, comprar e vender, todo mundo sabe fazer, mas a operação no meio do caminho é para poucos. E o sucesso entre uma empresa e outra é quem faz essa operação funcionar de maneira eficiente. Então, eu achei bem legal isso. E as margens do nosso negócio são as margens que estão tomando uma pressão muito grande, né? Então, o nosso negócio é comprar mercadoria, abastecer as lojas, fazer a distribuição e vender. E é exatamente como você falou. Quem gastar o máximo de energia nesse processo, sem ter que gastar dinheiro, gastar tempo, energia com o gerente de banco, vendo como é que eu vou pagar as contas no mês que vem, semana que vem e tal, consegue ter uma eficiência maior no negócio e fazer a eficiência do caixa acontecer. Às vezes a gente ouve essa questão da eficiência muito associada a headcount, né, número de pessoas, mas vai além disso, né, Alexandre? Sem dúvida, né? Por isso que o varejo, não existe uma ação, 2 ou 3 ações do varejo que vão deixar a tua loja, a tua empresa mais eficiente. É uma série de pequenas ações, né? Como a gente falou antes, um mix muito bem definido na loja, né? Não sair cadastrando tudo. E tudo que se cadastra tem que ter um acompanhamento para ver se o produto vai se justificar manter ele ativo ou não, né? Ou o produto ou o próprio fornecedor. Então, são medições que até alguns anos atrás era até difícil de fazer, né? A gente não tinha, mas hoje os sistemas fazem isso para a gente, né? Então, ter a dedicação, né, a paciência, a dedicação de organizar esse pacote de indicadores, né, aquilo que eu preciso olhar toda semana, que é tiro curto, que é mais tático, que é decisão de um dia para outro, de uma semana para outra, daquilo que é mais analítico e gerencial, enfim, que eu tenho que fazer mais um olhar de longo prazo, né? Mas uma coisa é certa, quem não gasta tempo para olhar e administrar seus números vai gastar tempo negociando com o banco. Sem dúvida. Dentro dessa mesmo raciocínio, né, nos últimos anos tem surgido muitas tecnologias, né, e muitas vezes a gente conversando, né, em outros fóruns aí, o Alexandre já trocamos ideia sobre isso, a gente viu há 2 anos lá na NRF, só se falava de metaverso, e um pouco antes a gente viu as lojas autônomas, até você teve experiência em loja autônoma no Mufato, né, no Mufato Go, que foi talvez a primeira e única loja autônoma verdadeira do Brasil, né? E agora mais o hype, né? Mais recente, o hype é a inteligência artificial, né? E ao mesmo tempo que a gente está falando de todas essas inovações, o varejo é um segmento muito tradicional, né? Sabendo já que você lida com isso, como que a gente consegue filtrar e analisar essas tecnologias e escolher aquelas que a gente vai trazer para a loja, trazer para a operação? Talvez a grande questão é o que vale a pena, qual o cavalo que vale a pena apostar, né? Quem quiser sair, né, estavam implantando tudo aquilo que vê, que lê, que enxerga, que visita, que vê na feira e tal, cara, falta braço e grana, principalmente, para conseguir fazer tudo, né? Eu sou, assim, gosto muito da tecnologia no varejo, sou um defensor, né? Até muito mais, talvez pelo meu perfil, sou um pouco mais defensor daquilo que a tecnologia nos ajuda para ser mais eficiente. É o tema que eu mais gosto quando eu falo de tecnologia para varejo. Um bom caminho para poder filtrar e definir o que a gente precisa, enfim, implantar, inovar ou não. E eu vou voltar um pouquinho para o tema do planejamento estratégico, é você identificar primeiro quais são as suas necessidades.
quais são as minhas dores, né? Então, por isso que um trabalho de planejamento estratégico, né? E quando a gente fala em planejamento estratégico, muita gente confunde e acha que planejamento estratégico é só eu definir vai ser a minha meta de faturamento esse ano, a meta de faturamento ano que vem, no outro ano, quantas lojas eu vou abrir, e esse é o meu planejamento e pronto. Na verdade, ele não é bem assim, né? Ele é vai muito além disso, né? Planejamento estratégico é você ter clareza qual o faturamento você quer atingir no ano X, quantas lojas, qual o resultado, mas aí você precisa desdobrar isso em quais são os pilares que você vai se sustentar para conseguir garantir esse crescimento. E dentro de cada pilar você vai ter os objetivos, os projetos, isso vai desdobrando e cada desdobramento tem um responsável, tem uma data para fazer o follow-up do acompanhamento, né, do planejamento estratégico, está andando, não está andando, quais áreas estão entregando os objetivos do planejamento, quais não estão, enfim. E quando você tem tudo isso muito bem mapeado e definido, que isso tudo nasce de uma análise SWOT bem feita, né, onde você define lá quais são as suas forças, fraquezas, as ameaças e as oportunidades do mercado, e você define para onde você quer ir, e nessa análise SWOT ficam claras quais são as suas deficiências, aquilo que você precisa melhorar, aí esse processo começa a forçar você a olhar e enxergar onde dá para empregar a tecnologia para fazer você chegar até no teu objetivo num espaço de tempo mais curto do que você tinha definido. Então, eu acredito que o exercício de você planejar a longo prazo e olhar isso por área, segmentando por área do teu negócio, e quando você olha para esse mapa de coisas a fazer, eu acho que fica um pouco mais claro quais são as tecnologias que você precisa buscar introduzir no teu negócio para você acelerar o atingimento do objetivo estratégico. Ter essa clareza de que a tecnologia é o meio para você alcançar esses objetivos estratégicos e sanar essas deficiências dessa leitura do SWOT lá que você deve fazer, né, e de uma maneira muito cuidadosa e minuciosa, do que propriamente a tecnologia te pautar, né? Eu acho que é isso que você, mais ou menos, que você quis dizer. Eu acho que você resumiu bem. A tecnologia tem que ser o meio que vai nos acelerar em direção àquilo que a gente quer. Seja para ganhar eficiência interna, para reduzir custo, enfim, para fazer melhor, ou até fazer com o mesmo custo, mas fazer de um jeito mais rápido, mais produtivo, com mais qualidade, enfim. Ou seja, na visão do próprio cliente, aquilo que o cliente gosta, que ele quer, e aí ele se torna mais fidelizado, enfim, e nos ajuda também a acelerar a direção em relação ao objetivo estratégico. O Alexandre, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, a gente sempre tem uma última perguntinha tradicional. O que o varejo ensinou ao Alexandre Quadros? Olha, estou no varejo há 24 anos. Talvez duas coisas assim que o varejo me ensinou, eu diria resiliência e consistência. O nosso setor é um setor resiliente, ele passa por ciclos, né? Ciclos de um crescimento econômico mais favorável ao varejo, ciclos de alta de preço, de inflação, que pressiona a margem, e aí o mix do produto, mix vendido muda bastante, né? Você para de vender produto mais supérfluo, começa a vender outro tipo de produto, mas como é que você faz para manter o teu negócio vendendo mais óleo de soja, vendendo mais produto básico, que a margem é menor, né? Então, eu acho que o varejo me ensinou muito, né, resiliência, entender que o rio flui, que são ciclos de altos e baixos, a gente não pode se embriagar com os momentos bons, mas também não dá para ficar depressivo nos momentos difíceis, porque são ondas, são ciclos, né? E a consistência, acho que é porque a gente não, o bom resultado não acontece do dia para a noite, né? Eu sempre falo que a gente acorda manhã cedo, sai para trabalhar sabendo que durante o dia vai aparecer vários problemas, isso é uma certeza, mas a gente não tem certeza se eu vou conseguir resolver todos os problemas que já tinham aparecido ontem e ficaram para trás. Então, essa resiliência, essa consistência em relação ao negócio, eu acredito que faz toda a diferença. Pô, Alexandre, super obrigado, cara, pela tua participação aqui no PDV, foi sensacional e acho que, pô, trouxe alguns insights aqui que, pelo menos para mim, aqui foram bem legais, cara.
Super obrigado. Obrigado, Alexandre. Valeu, eu que agradeço o convite de vocês, né? Agradeço mesmo. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!